Fala pessoal, estamos iniciando mais uma aula sobre a cultura do feijão. Hoje especificamente nós vamos falar sobre o manejo de pragas da cultura do feijoeiro. Tem algumas pragas que são comuns para a cultura da soja. Aliás, tem algumas pragas que são comuns para várias culturas, né? Então eu vou tentar aqui trabalhar com aquelas que são de fato mais agressivas, mas algumas também são comuns a algumas outras culturas. No caso aqui, a gente está falando, como a disciplina ela envolve a cultura da soja também, então algumas coisas são bem parecidas, o controle. Evidentemente que alguns produtos são registrados para soja e não são para feijão. Então, também eu quis colocar aqui os produtos também registrados, né, para a cultura do feijoeiro, evidentemente no controle com inseticidas, né? Tem que se deixar claro também aqui que para controle de pragas, né, é importante a gente também fazer, além da aplicação do inseticida, um monitoramento, é o que a gente chama de manejo integrado de pragas, né? Então, a ideia é a gente sempre monitorar a cultura, monitorar a área de produção e, caso os insetos praga, vamos dizer assim, né, eles atingirem esse nível de dano econômico, o nível de controle, a gente entra com as aplicações dos inseticidas, tá? Mas é importante salientar também para vocês que não é só isso, né? Nós podemos trabalhar também com o sistema rotacionado sucessivo de culturas, podemos trabalhar com outras formas, densidade populacional, uma situação de manejo cultural, de desenvolvimento de maneira geral, para que a gente possa minimizar, reduzir essa, essa ação desses insetos, principalmente os insetos, né? A gente sabe que não é só inseto, que é praga, né? Nós temos os ácaros, por exemplo. É um negócio um pouco complicado, porque quando é doença, a gente tem como fazer um sistema rotacionado de rotação de culturas, né? No caso, para insetos, principalmente aqueles alados, né? Aqueles que têm essa fase adulta, seja adulta como praga, ou seja adulta indiretamente, que vai dar a lagarta, por exemplo, e vai fazer né, comer, né, alimentar-se da área, né? Esses insetos são alados, né? Então, eles podem flutuar essa população de uma maneira geral. Mas o que a gente precisa é sempre trabalhar o controle baseado em monitoramento e quando se atinge esse nível de dano, né? Para evitar fazer as aplicações de inseticidas de uma maneira leviana, né? De uma maneira, apareceu um insetinho, vamos aplicar, então a gente precisa trabalhar com a relação custo-benefício. É importante a gente trabalhar com isso, tá? As aplicações têm que ser feitas no momento que precisam ser feitas, tá? Então, vamos falar um pouquinho de como que a gente, das principais pragas e da forma de manejo dessa praga, principalmente no que tange a gente falar de nível de controle, o nível de dano econômico, ok? Então, vamos lá, ó. De maneira geral, vamos fechar aqui, para vocês terem uma noção, né, de visão toda. Bom, de uma maneira geral, quais são as pragas mais importantes e o momento que elas têm de maior importância para a lavoura? Então, se a gente observar aqui, nós temos pragas mais iniciais, que basicamente são três, larvas das sementes, né? Lagarta elasma e lagarta rosca. Nós temos as lagartas desfolhadoras, lagarto do cartucho, lagarto da soja, licoverpa, armigeira, mas nós temos a falsa medideira, nós temos a lagarta enroladeira, nós temos uma larva minadora, a mosca branca e viroses, que dá, aqui no caso a mosca branca, eu quis deixar indiretamente a questão da virose, né? Porque a mosca branca, ela tem uma ação mais importante, porque ela é vetor dessa virose, o vírus do mosaico dourado, cigarrinha, trips, ácaros e os percevejos. Lembrando que o percevejo, ele vai ter uma ação um pouco mais na fase reprodutiva da lavoura, né? Onde começa a aparecer as várzeas, os percevejos como insetos sugadores começam a ter esse ataque nessas lavouras. E
Diferentemente no caso da soja, né, o feijão ele é muito atacado por pragas de grãos armazenados, e aqui o principal seria os carunchos, tá? Então, a gente vai dar uma pincelada, de maneira geral, sintética nessas pragas, e trabalhar a metodologia de controle baseado no MIP, né, no manejo integrado de pragas. Bom, como eu estou falando de manejo integrado de pragas, eu tenho que saber o nível de dano, ou o nível de ação, ou o nível de controle. Então, aqui nós temos alguma, né, de maneira sintética, as pragas, o período de maior probabilidade de danos à planta e o nível de ação. Então, se a gente observar aqui, ó, pragas das sementes, no caso da larva das sementes, a lagarta elasma, lagarta rosca, são 2 plantas cortadas ou com sintoma de murcho em 2 metros. Esse é o nível de ação. Se tem 2 plantas por 2 metros, a gente entra com controle. Lesmas e caracóis na germinação, uma lesma ou caracol por metro quadrado. Nós temos pragas das folhas, as larvas, né? Larva minadora, 1, 2 larvas vivas por folha trifoliolada. As vaquinhas, no caso de abrótica especiosa, ou serotoma arcuata, na fase vegetativa de V2 e R8, até a formação das vagens, 20 insetos por pano de batida, né, de 2 metros de linha. Nós temos as desfolhas, 50 de primárias, 30 antes da floração, 15% após floração. A gente tem essas tabelas falando da helicoverpa, com 4 lagartas por pano ou 30% de desfolha antes da floração e 15% depois da floração. Temos aqui a Pseudoplus ou Chrysodestes includens, que a lagarta falsa medideira, que tem na fase vegetativa e na fase reprodutiva também, 30% antes da floração e 15 ou 10 depois da floração. A lagarta das folhas, né, enroladeira ou Myodes indicata, em todos os estágios, 30% de plantas com poteiros atacados. Temos aqui a broca das axilas, 30% de plantas com poteiros atacados, cigarrinha verde, 40 ninfas por pano ou 2 metros de linha, trips. Aqui eu faço uma ressalva, né? Se a gente for fazer a contagem de 50 trips em 1 metro, a gente não vai conseguir. Então, apareceu trips na flor, acho mais fácil, né? 3 trips por flor após a floração, a gente consegue mensurar o nível de ação, tá? Ácaro branco e ácaro rajado, 4 plantas com sintoma, e os percevejos, várias espécies, 2 percevejos por pano de batida. Então, a gente tem aqui, para que a gente entre com a ação do inseticida ou do acaricida, a gente tem a questão dos níveis do manejo integrado de pragas. Ou como é que a gente vai entender, como é que a gente vai chegar a esse ponto? Monitoramento. A gente precisa ir na lavoura para verificar essa população, né? Visitar os talhões, fazer coletas em zigue-zague, observações de zigue-zague. A gente tem, mais nas bordaduras, evidentemente, e a gente vai ter esses resultados, que é uma ação de uma tomada de decisão, se aplica ou não os inseticidas, ok? Então, aqui falando um pouquinho, né, das pragas, né, a larva das sementes, né, é uma mosquinha, Délia platura, e ela ataca especificamente os cotilédones, né, dessas sementes, e aí ele faz essa ação. Pode acionar, né, para ter ação nos cotilédonos e permanecer no sistema radicular aqui, causando essa bicheira, essa podridão do sistema radicular. Então, como a gente já falou, 2 plantas com sintomas em linhas, e o controle é o que a gente tenta manejar aqui, no processo de dessecação com herbicidas, numa tentativa de fazer uma redução da população, seja de larva das sementes, da mosca das sementes, ou com outras pragas, a gente fazer uma aplicação juntamente com inseticida. E o tratamento de semente visando minimizar os problemas. Tá? As lagartas, que no caso são mais de plântulas, né? A rosca e elasmo, que também ataca a soja, 2 plantas cortadas em 2 metros. A lagarta elasma, ela é mais fininha, né? Ela é cilíndrica, um pouco mais fina, e a lagarta rosca é essa lagartona aqui, uma diferença, né? A lagarta rosca, ela fica mais exposta, fica mais no solo, e a lagarta elasma, ela penetra no colo da planta, fazendo um sintoma de galeria, causando murcha na planta. A lagarta rosca, ela já corta o colo da planta e causa um tombamento, tá? Essas são as diferenças das duas, né? Então, vamos fazer um tratamento de semente com timetoxan, fipronil e imidacloprid. Pode ser feita uma aplicação de fungos entomopatogênicos, como bovéria e metarrísio, e aplicação de inseticidas no momento da dessecação pré-plantio, é o que a gente pode fazer, uma ação, uma mistura, né, de herbicidas com inseticidas nesse momento, que a gente vai diminuir um pouco essa população
de insetos que está ali na área, tá? Então, aqui, ó, mostrando, né, a lagarta elasma, ela penetra no colo da planta e forma essa galeria, comeu aqui a planta murcha, então a gente consegue identificar essa plantinha murcha. No caso da lagarta rosca, esse lagartão aqui em formato de biscoito mesmo, né? Quando a gente encosta nessa lagarta, ela se enrola, a gente observa uma morte, né? Ela come ali, se alimenta daquele colo da planta, a planta vai cair, vai morrer ali, tá? Com relação às lagartas desfolhadoras, podemos falar da falsa medideira, lagarta da soja, lagarta do cartucho, a Helicoverpa armigeira. De maneira geral, 30% de folhas atacadas antes da floração, 15% após a floração é o nível de controle. Como é que a gente faz? Aplicação de inseticidas. Para a gente minimizar o problema, podemos fazer um tratamento de semente, visando essa redução dessa ação dessas lagartas até os 20, 25 dias, né? O tiametoxam, fipronil e imidacloprid, tá? Só para a gente ter uma informação sobre a questão da desfolha em porcentagem de folhas, né? 5% de desfolha, 11% de desfolha, até 50% de desfolha. Tá? Então, só para a gente ter uma comparação, né? Visando o que seria isso, 30% de desfolha, o que seria? Seria mais ou menos aqui nessa fase, aqui, né? Não é de folhas atacadas, é 30% de desfolha. Ok? Bom, aqui, só para registrar, a lagarta falsa medideira, Pseudoplusa includens, ela é diferente das outras lagartinhas porque ela tem essa ação de se locomover por palmos, né? Um médio palmo. Tá? E essa é a sintomatologia de ataque dessa lagarta falsa medideira. Tá? Ela vai comendo, não come as nervuras, ela come entre as nervuras secundárias aqui da folha, e aí forma essa teia, né? essa folhinha rendilhada, aqui, tá? Bem comum do ataque da lagartinha falsa medideira. Tá? Essa aqui, o complexo Spodoptera, mais comum a Spodoptera fugiperda mesmo, a lagarta militar ou lagarta do cartucho no milho, tá? Uma lagarta voraz, agressiva e vai comendo tudo. Diferente da lagarta falsa medideira, ela come toda a extensão da folha e muito agressiva, tá? A lagarta Helicoverpa é outra, também muito agressiva, que se alimenta da folha inteira, muito voraz e rápida na desfolha. Então, tomar cuidado com essa Helicoverpa também, armigeira. Tá? Uma outra lagarta que ataca a soja, que é mais específica da soja, mas no processo de rotação e sucessão de cultura, a gente pode ter essas lagartas na cultura do feijoeiro, é a lagarta da soja, de Carcia gematalis, e que tem uma ação também de desfolha das folhas de feijão. Tem que tomar cuidado com elas, tá? Essa é bem característica, essa lagarta enroladeira das folhas, a Myodes indicata, uma lagarta diferente das outras, verde brilhante, tá? E ela tem essa ação aqui, né, de enrolar as folhas, né? Ela vai comendo as folhas, mas no processo de desenvolvimento dela, ela produz essa cera, nessa seda, na verdade, e que a folha vai se enrolando, né? É bem característico do ataque de lagarta enroladeira. Uma lagartinha uma larva bem característica que da cultura do feijão é essa larva minadora, né? A liriomísia. Então, ela não ataca, né? Ela não desfolha o limbo foliar aqui, né? Ela não come o limbo foliar, mas forma essas galerias, né? Nas folhas do feijão, bem característico, totalmente diferente do ataque de Pseudoplusa, que é da falsa medideira, totalmente diferente do ataque da lagarta enroladeira e totalmente diferente do ataque da lagarta da soja e da Spodoptera e da Helicoverpa que come a planta toda, né? A folha inteira, tá? Passando para alguns insetinhos aqui, a mosca branca, bem importante, né? Não muito pelo ataque dela, mas sim pela disseminação do mosaico dourado, né? Então, qual que é o nível de controle? Presença do inseto. Apareceu a mosquinha branca, a gente precisa fazer o controle, tá? Eliminar as plantas hospedeiras, né? Muitas plantas, a guanchuma, o amendoim bravo, que são plantas daninhas importantes, nós precisamos eliminar, então, o controle bem integrado, né? Temos que fazer esse controle das plantas infestantes, principalmente dessas que são hospedeiras desse vírus, né? Que podem ter um efeito de disseminação
para a cultura do feijoeiro, tá? Evitar o plantio sucessivo, né? Feijão sobre feijão, e aplicar os inseticidas sistêmicos, porque esse insetinho aqui, ele é sugador, então ele vai sugar essa plantinha, evidentemente vai se contaminar com inseticida. Evidentemente que depois que ela suga, pode acontecer a disseminação da virose. Então, em muitos casos, numa situação de extrema agressividade, de muita população muito alta de mosca branca, um inseticida de contato visando um shockdown, né, um knockdown, né, nesse insetinho também pode ser aplicado, tá? Tratamento de semente também ajuda, tiametoxam com fipronil e o imidacloprid. A cigarrinha verde, que tem uma ação importante para o feijão, né? Esse é mais ou menos o sintoma, né, desse ataque da cigarrinha verde, né? Essa necrose próximo das nervuras das nervuras principais do trifólio aqui, né? E ele vai sugando esse material aqui, aí causando essas lesões, tá? O tratamento de semente funciona bem, e o nível de controle seria 40 ninfas por pano de batido, 2 metros de linha, aplicação de inseticidas no momento da ação, né? Do contato, do indicativo do nível de controle. TRIPS, o controle desse bichinho aqui tem que ser amostrado nos primeiros 15 dias de florescimento. Contar 100 trips nas folhas é muito difícil, mas se a gente tiver 3 trips por flor, a gente tem um indicativo de controle dessa praga, tá? Contar o trips é um insetinho muito pequeno, então costumo dizer que essa contagem de trips, né, é mais complicada. Muitas vezes o produtor próprio opta por fazer uma aplicação na presença desse inseto, né, na presença do trips, né, e aplicação de inseticidas sistêmicos nessas áreas. Bom, aqui são alguns inseticidas para tratamento de sementes para o feijoeiro, né, o imidacloprid com 250 ml por 100 kg de sementes, faz um controle dessas pragas, o tiametoxam com fungicidas, tem o imidacloprid com tiol-de-carb, fipronil com fungicidas e o acefato. O acefato, especificamente, faz esse controle mais eficaz da lagarta rosca e lagarta elasmo, coisa que os demais não fazem, exceto o fipronil aqui com fungicida. Aqui, alguns inseticidas registrados para aplicação foliar, né? Com a bifentrina, espinosade, acetamiprid, com alfa-cipemetrina, e as pragas que esses inseticidas controlam, tá? De maneira geral, ok? Passando um pouquinho para uma questão do ácaro, né? Que é o ácaro branco e o ácaro rajado, que tem ação mais contundente em feijoeiro. O ácaro branco, ele chama ácaro branco porque ele tem essa característica bem branquinha, né, quase que transparente, e uma sintomatologia desse ácaro seria esse avermelhamento, esse bronzeamento da parte inferior da folha do feijão, o que tem essa característica de ataque de ácaro branco. Esse aqui é um ácaro rajado, diferente, né? Vamos falar em ácaro branco, é branco, ácaro rajado é bem rajadinho, aqui é totalmente diferente, tá? O sintoma é esse branqueamento das folhas de feijoeiro, né? E aí, como é que eu verifico se é realmente um sintoma ou se é um ataque de ácaro? O agrônomo ou o produtor, ele precisa levar consigo, né, no momento do monitoramento, uma lupa, e uma lupa boa, né, que a gente possa visualizar esse ácaro nas folhas, né? Um ácaro, ele não vai se dispersar no momento que a gente está mexendo na folha, mas é importante a gente confirmar a sintomatologia do bronzeamento dos trifólios do feijão com a presença desse ácaro na folha do feijão, tá? O manejo de ácaros são 4 plantas com sintoma ou presença dos ácaros em 2 metros de linha, pode ser realizado somente nas reboleiras, quando no início, tá? E é necessário repetir a pulverização
com acaricida 3 a 4 dias, porque é preciso também controlar as ninfas. Então, o ácaro está ali, o adulto, ele oviposita, e depois esse ovo eclode, vira ninfa, a gente precisa, depois de 3 ou 4 dias, fazer uma outra aplicação para controlar, de fato, a população inteira. Tá? Aqui alguns produtos que têm ação nos ácaros, né? Tanto branco quanto rajado, né? A abamectina, podemos ter o enxofre inorgânico aqui, né? E alguns produtos à base de piridazinona, tá? Piridazinona. Tem outros produtos, aqui são sugestões, né? Não são só esses produtos registrados para controle de ácaro, mas são esses que têm uma ação, né? Que podem fazer com eficiência esse controle de ácaro para feijoeiro, tá? Passando para finalizar, essas pragas da cultura, de maneira geral, no campo, né? Os mesmos percevejos que atacam a cultura da soja são os mesmos percevejos que atacam a cultura do feijão, Nesara viridula, Piezodoros guildini, que seria o percevejo verde e o percevejo verde pequeno, a dessa meditabunda, o percevejo asa preta da soja, e o quisto zero, o percevejo marrom. Tá? Qual é o controle? A gente já tem falado, 2 percevejos por pano de batida, e aplicação de inseticidas à base de neonicotinoides e ou piretróide, a gente pode ter essas misturas, tá? E uma outra ação também importante, como essa área de feijão, muitas vezes ela é utilizada para culturas sucessoras que podem ter o ataque desses percevejos, e muitas vezes esse percevejo ele fica fixo na área, ele consegue sobreviver mesmo na ausência da lavoura de feijão. É importante a gente fazer também a aplicação de inseticidas na dessecação pré-colheita, naquele momento que o feijão está em fase de colheita, na fase de ponto de maturidade fisiológica, e a gente faz essa dessecação visando a colheita antecipada, e aí, nesse momento, é importante a gente fazer uma aplicação de inseticidas caso a gente tenha um problema de ataque de percevejos nessa área, ok? Aqui, os produtos que podem ser utilizados, sugestões, né, que podem ser utilizados para controle dos percevejos, tá? E com as suas dosagens e com as empresas, né? Que seria o Bold, Fastac Duo, Incrível, Maxan, com os seus ingredientes ativos e suas formulações, tá? E para finalizar, uma praga de grão armazenado, daquele feijão armazenado. Colheu, vou levar para o galpão do armazém, e aí começa o ataque desse bichinho aqui, o caruncho, tá? E dá esse sintoma que ele vai comendo o feijãozinho, fazendo furos no feijão, e aí esse feijão ele está impróprio já, né, até para comercialização, tá? Como é que se controla o caruncho de grãos armazenados? A gente precisa fazer um expurgo, uma fumigação, né, ou uma aplicação de um inseticida pó nesses grãos, visando o controle desse caruncho. Então, pode ser utilizado um produto à base de uma pastilha, né, um fumigante, né, no caso aqui, o exemplo é o Gastoxin, uma pastilha de 3 gramas por metro cúbico de grãos. Pode ser utilizado uma terra de atomácia, que é um produto inorgânico, 250 gramas por tonelada de grãos, uma deltametrina ou uma bifentrina, aqui, o calbiol com 80 gramas por tonelada e o trilha com 4 ml por tonelada. A gente faz um controle dessas pragas de grãos armazenados, no caso aqui especificamente o caruncho. Tá? Caso o produtor, o engenheiro agrônomo, queira ter mais informações sobre o portfólio desses inseticidas para controle de pragas e ácaros e pragas de grãos armazenados do feijoeiro, eu sugiro que entrem no site, né, do Agrofit, do Ministério da Agricultura, e lá a gente consegue trabalhar e fazer pesquisa de todos esses inseticidas registrados para a cultura do feijoeiro. Acho importante a gente buscar essas informações e repassar, no caso, nós, engenheiros agrônomos ou técnicos, ao produtor rural, a melhor forma de controle dessa população de insetos ou de ácaros, seja sugadores, mastigadores, né, ou de grãos armazenados. A gente precisa ter essa informação. E aí o Agrofit nos dá todo esse embasamento, esse portfólio de inseticidas registrados para a cultura. Ok? E para finalizar,
é o que a gente, aquela primeira imagem que eu passei para vocês em termos das pragas, né? E o que a gente pode estar trabalhando aqui para controle dessas pragas, né? Então, a sugestão aqui é, no momento do controle da dessecação pré-plantio, pré-semeadura, que se faça uma aplicação em mistura com inseticida, e a gente faz esse controle um pouco inicial, né, bem inicial dessas pragas que estão aqui, juntamente com o tratamento de semente, visando o controle inicial dessas pragas de solo, né, ou de plântulas, e até os 15 dias, 20 dias aqui, a gente consegue fazer um controle um pouco mais eficiente, tanto de mosca branca, quanto de percevejo, quanto das lagartas que atacam a lavoura de feijão, tá? E as pulverizações com inseticidas e ou acaricidas de contato sistêmico de acordo com o manejo de de pragas, de acordo com o nível de controle, de acordo com o monitoramento que a gente tem aqui, que a gente vai fazer na lavoura, achou o nível de dano, né, encontrou a população de determinada praga no nível de controle, a gente faz a aplicação do inseticida visando diminuir essa população. No momento da colheita ou pré-colheita, a gente pode fazer uma aplicação juntamente com o dessecante, né, com o herbicida que vai dessecar a planta para a gente colher. Vai fazer uma aplicação no inseticida para reduzir essas populações para a cultura sucessora, evidentemente, tá? E depois de colhido no armazém, né, nos galpões, fazer o controle com inseticida ou com fumigante, seja inseticida misturado em pó ou uma fumigação, para controle dessa principal praguinha aqui de grão armazenado, que é o caruncho. Ok? Bom, essa foi a aula sobre controle e manejo de pragas. Na próxima aula, a gente finaliza esse módulo da cultura do feijoeiro com o manejo das doenças e nematóides para feijão, ok? Fiquem em paz aí. Na próxima aula, a gente fala um pouquinho mais. Um abraço, até mais, tchau, tchau.